Saudações, pessoal! Estamos aqui novamente e você deve estar estranhando a regularidade com que eu estou subindo os vídeos no canal e eu também tô surpreso. Mas a verdade é que eu fui acometido de um senso de urgência muito grande. Eu acho que eu preciso, eu tenho muita coisa para falar, tem uma angústia muito grande me consumindo e eu preciso compartilhar isso logo. E aí me veio um senso de urgência porque depois das eleições eu quero olhar para trás e ver que tudo aquilo que eu queria compartilhar eu compartilhei antes da eleição. E não que eu acho que vai influenciar alguma coisa, não, mas é por uma questão pessoal mesmo e eu preciso me livrar disso daqui, sabe, dessa angústia toda. E eu quero que vocês também me ajudem a evoluir a forma como eu penso. Eu quero ler esses feedbacks porque eu também quero aprender, eu também me sinto muito perdido no meio de tudo que anda acontecendo. Mas eu acho sim que eu enxergo algumas coisas que muitas pessoas parecem não enxergar e eu quero compartilhar isso caso elas tenham interesse. Meu objetivo não é doutrinar ninguém, meu objetivo é causar reflexões, como eu sempre digo. Independente de que lado você esteja, é engraçado que pouca gente... o Lula ele parece o Corinthians, ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo, não tem ninguém que alheia o cara e fala, não, nem sei da existência desse cara aí. Todo mundo parece ter uma paixão muito forte ou um asco muito grande em relação a essa pessoa. E eu sei que vocês vão me exigir posicionamento e assim eu admiro o Lula como eu admiro Hitler. É um cara sensacional, é um cara inteligente, por mais que você queira chamar ele de burro, é muita falta de visão chamar esse cara de burro, porque ele é muito inteligente, ele é muito poderoso, mas ele não necessariamente é uma pessoa boa como as pessoas veem, mas eu entendo porque tanta gente vê ele como bom, como pai, como Deus, como, né, muita gente sacrificaria a própria vida pela vida dele, e eu entendo porque e eu vou tentar fazer com que vocês entendam o porquê também. O Lula ele não consegue manter ninguém apático, então ele gera violência. Então, se você gosta muito dele e você vê alguém que é contra, você quer bater no cara, e o contrário também. Né? Então, isso é extremamente desrespeitoso e esse desrespeito ele tem base em ignorância. Porra, Paulo, você tá me chamando de ignorante? Eu vou responder a sua pergunta com uma história. Eu vou responder uma pergunta com uma história. Já dizia o Takeuchi, meu grande mestre Takeuchi, que assim, ninguém precisa gostar de ninguém, mas todo mundo é obrigado a conviver com respeito. Né? Então o Takeuchi ele falava assim, você vem aqui para trabalhar, você não vem aqui porque você tem amigos, você não vem aqui porque você gosta das pessoas, você não vem aqui receber carinho, e você não precisa agradar ninguém, você precisa fazer o seu trabalho, e além de fazer o seu trabalho, você precisa conviver com respeito, você precisa no mínimo oferecer respeito para as pessoas, senão você não tem condições de querer vender o seu trabalho. Então quando você desrespeita alguém que tem uma opinião diferente da sua, quando você chama o cara de arrombado porque ele pensa diferente de você, você já está meio errado. E agora por que as pessoas, eu não respondi a pergunta, né? Por que as pessoas elas se desrespeitam o tempo inteiro? Quando eu era uma criança, eu tinha 19 anos na época, e eu estava trabalhando, né, nessas voltas que eu já dei pelo mundo, eu estava trabalhando lá no Paraná na época. O irmão do dono da empresa para a qual eu trabalhava, ele chegou lá dando um chilique, porque estava tudo uma bosta, estava tudo fora de controle, a casa estava caindo, e o cara chegou lá dando chilique. Então ele começou a bater na mesa, e começou a gritar para todo mundo ouvir, que ali só tinha um bando de burro, e que ele não queria mais aquela palhaçada, e que ele não queria mais ver aquele negócio daquele jeito, e que ele queria uma atitude, que ele queria consertar aquilo. Eu, uma criança de 19 anos na época, fiquei muito emocionalmente abalado. E eu não sabia se eu chorava, se eu batia, se eu ia embora, se eu ia andando. E aí veio um cara, o engenheiro João, ele bateu nas minhas costas e falou, rapaz, na época ele tinha uns 60 anos, tomara que ele esteja vivo ainda, não sei do paradeiro dele. Ele bateu nas minhas costas e falou, rapaz, não se deixa bater por isso. Não se deixa bater por isso porque ele só age dessa forma porque ele não sabe agir de outro jeito. Ele só age dessa forma descontrolada porque ele não tem uma solução para o problema dele. Se ele soubesse resolver o problema dele, ele resolveria, ele não ficaria gritando com vocês. E tá vendo como você não tem que se sentir mal, você tem que sentir pena da pessoa, porque o problema é dele. Né? Na verdade, o problema é dele, não é teu, você só trabalha aqui, ele não. Né? Ele é o dono do problema todo. E o engenheiro João, ele não tem ideia do quanto isso transformou a minha vida, porque eu olho para trás e eu vejo que... E aí eu comecei a associar com todos os outros chefes que eu já tinha tido, que eram, tipo,
menos de meia dúzia até então, né, porque era uma criança. E eu olhei para trás e comecei a lembrar do meu chefe japonês, do meu primeiro chefe japonês, e eu lembrei que a única vez em que ele tinha perdido o controle, que ele tinha começado a gritar lá no meio, é porque ele se deparou com um problema que ele não sabia resolver, porque não havia procedimento para aquilo que tinha acontecido. E aí você entende por que as pessoas que dão os maiores chiliques, elas são as mais descontroladas no sentido de terem solução para o problema. Enquanto o mestre Miyagi, aquele japonesinho que parece um ursinho de pelúcia, quando você ameaça dar um chute nele, ele fica assim, você... E assim, como que você ameaça bater num cara e ele fica olhando com essa cara de tonto, dando risada pra você? Porque supostamente ele sabe se defender. Porque não importa que chute, que soco você dê, ele vai saber como se defender e como contra-atacar. Então ele tá seguro, ele tá na zona de conforto dele. Por que as pessoas odeiam tanto Lula e por que elas são tão violentas no ímpeto de quererem rebatê-lo? É porque elas não conseguem se conformar com o fato do cara ter construído uma máquina de corrupção e de ter escancarado essa máquina para todo mundo ver e ainda assim o povo se sentir completamente impotente porque eles simplesmente não conseguem sanar o buraco. Então a gente escutou Petrolão, a gente não conseguiu prender o cara, não, Mensalão, depois Petrolão, e com toda a corrupção correndo, a gente não via o cara sendo punido e a gente não via uma maneira de parar aquela sangria desatada que estava acontecendo. Então é muito natural que as pessoas elas entrem em desespero e elas fiquem violentas de ver que o negócio está uma roubalheira desgraçada e que elas não conseguem fazer nada para parar. O problema é, ao invés da gente começar a conversar e ver o que é que a gente pode fazer para juntos estancar essa sangria, ao invés de você ir no Ministério de Contas Públicas, ao invés de você fazer protestos com pautas específicas dizendo o que é que você quer que acabe, a gente não estuda tudo isso, né? A gente não vai no miúdo ali para aprender a se defender. A gente fica cada um na sua própria rede social, cada um no seu próprio boteco, cada um na sua própria janela, batendo panela, porque a gente está bravo, mas a gente não sabe o que faz com isso. Então, esse ódio, né? Lembra quando você ficou nervoso e falou assim, pô, você tá me chamando de ignorante? Se você manifesta a sua indignação de maneira violenta contra quem ama o Lula e se te sobe o sangue toda vez que você pensa nele, porque você quer bater nele, talvez você queira bater nele porque você não sabe como se defender dele. E isso sim trata-se de ignorância, porque ignorância nada mais é do que falta de conhecimento. Talvez se você conhecesse o caminho para entender o que o cara fez, tudo que o cara fez, para conseguir expor isso e para conseguir se defender disso, de tudo que ele fez, de tudo que ele criou, talvez você não tivesse tanto ódio assim. Talvez você tivesse só indignação e conseguisse fazer com que essa indignação te levasse à ação. Você deve estar perguntando, então, por que eu estou falando tanto e por que eu não vou lá fazer alguma coisa? Eu também não sei. Isso eu também não sei te responder. E o outro lado? O outro lado é muito compreensível porque que ele ama o Lula. Mas aí para você entender por que esse lado ama tanto o Lula, a gente tem que entender boa parte do que ele fez. E o que foi que ele fez em linhas gerais? Porque a gente não pode explicar, tipo, 10 anos, né? 10 aanos de gestão em 20 minutos, que é o que eu tenho antes da minha próxima aula. Putz, na verdade eu tenho 12 minutos. Bem triste. Então eu vou correr. Basicamente, o que esse cara fez foi um grande populismo. Na época de 2000... Tô falando em linhas gerais, tá, gente? Se você é economista e se você vê defeito na minha fala, me agregue. Eu quero aprender, eu quero melhorar a maneira como eu enxergo tudo isso, porque eu também tô perdido. Mas, basicamente, a gente teve uma grande quebra das bolsas americanas, europeias, japonesas, no ano de 2008. Né? Primeiro aconteceu nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele desencadeou isso e saiu varrendo no mundo inteiro. O Japão sofreu demais com isso. Nessa época a gente tinha os grandes capitalistas, os grandes milionários e bilionários que estavam com dinheiro e não tinham onde investir, porque os papéis, as ações americanas não eram boas, as japonesas não eram boas. Empreender no Japão, empreender na Europa era absurdo, não era cabível, porque assim, você não tinha uma economia girando lá que justificasse você querer produzir qualquer coisa nesses países. Então, aquele momento foi o momento em que os países emergentes eles começaram a brilhar. E o que foi feito? Desenvolver-se uma grande estratégia para atrair esses investidores. Então, a gente resolveu trabalhar na nossa imagem. Essa imagem ela foi trabalhada com muito populismo, que é
simplesmente fazer coisas para deixar o povo feliz. E o que você faz para deixar o povo muito feliz? Você dá dinheiro para ele, mas você não dá dinheiro para ele de maneira direta. Você não chega pro cara e fala assim, olha, toma aqui R$1.000 para você fazer o que você quiser todo mês. Não, você dá uns subsídios de estímulo econômico catastróficos, como subsídios na luz, no gás, no petróleo, nos combustíveis em geral, porque álcool também entra nessa. Por que um subsídio desse ele pode ser tão catastrófico? E prestem atenção aí, porque os caminhoneiros eles estão fazendo greve para pedir isso. Pense num comérciozinho lá. Qualquer comércio, seja pizzaria, padaria, pastelaria, não importa o que fosse. Pensa numa transportadora, pensa numa perua escolar, qualquer coisa que seu vizinho faça aí para ganhar dinheiro. Não importa o que ele faça, ele vai colocar o trabalho dele em cima de alguma matéria-prima. Essa matéria-prima ela vem transportada de algum lugar. Então ela vem gastando combustível e ela chega na sua casa e o que você faz? Você pega essa máquina e você processa isso. Então a carne chegou no açougue, você comprou a carne, e aí você vai processar a carne, você vai assar a carne. E o que você está gastando com isso? Gás e eletricidade. Gás e eletricidade. E depois o que você vai fazer com isso? Você vai contratar outras pessoas para trabalhar, para executarem esse processo. Então você precisa contratar também. Só que tudo isso vai compondo o custo do seu produto, né? Gás, luz, energia elétrica. É a mesma coisa que luz, né? Droga. Então o que faltou? Porque foram combustíveis, energia, gás, basicamente tudo isso. Tudo isso compõe um custo muito relevante no produto que você está desenvolvendo. E a mão de obra também, claro. O que o governo fez? Ele subsidiou tudo isso. Então, assim, a energia estava mais barata do que deveria ser e, assim, uma grande campanha populista foi feita em torno disso, a energia está barata, de repente o combustível ficou barato e, de repente, o gás ficou barato e aí valia muito a pena empreender. Nessa época, qualquer coisa que você fizesse estava dando dinheiro. Nessa época, o lucro estava tão exorbitante que eu vi uma família cujo pai pasteleiro pagou graduação, pagou, né... curso superior para os 3 filhos, e os 3 filhos estavam bem colocados em multinacionais, só que os 3 filhos estavam estressados, porque a vida nas multinacionais era muito estressante. E o que eles fizeram? O pastel do pai deles estava dando tanto dinheiro que todo mundo saiu dos seus empregos e foi trabalhar no pastel. Por quê? Porque o presunto, o queijo, o ovo, né, a massa, a farinha, tudo vinha com um frete tão barato, e era tão barato processar aquilo e manter o óleo quente, era tão barato que tudo estava dando lucro nessa época. Só que esse lucro era irreal. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a empreender, o dinheiro veio de fora. Um monte de empresas começou a abrir um monte de coisa. Quem lembra das montadoras que começaram a vir para cá? Quem lembra das empresas que começaram a vir para cá? O que mais tinha era startup. Nessa época eu ganhei uma puta grana, porque eu ficava preparando pessoas que iam fazer grandes entrevistas e eu ficava entrevistando também pessoas para ajudar nesses processos seletivos nessas grandes empresas. Né? Então eu ia lá testar o inglês do cara, conversava com ele e nessa época, como você tinha um boom econômico acontecendo, muita gente vendo que o Brasil finalmente estava crescendo, que a economia estava explodindo, então elas vinham aqui, investiam mais dinheiro e aí as pessoas, os trabalhadores, eles viraram todos moscas brancas. A gente sempre teve dificuldade de arrumar emprego na nossa economia, desde que a gente se lembra, mas na época de 2010, 2012, até antes da Copa, estava tão fácil arrumar emprego, que as pessoas ficavam pulando de um emprego para o outro porque constantemente elas eram oferecidas condições melhores. E nessa época eu estava lá ganhando por entrevista que eu fazia. Eu estava lá ganhando pelas aulas de preparação que eu dava para os alunos. E você via gente que não tinha qualificação para a vaga, mas estava tão difícil encontrar um bom profissional para aquilo que qualquer experiência servia. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, começaram a mas atrair profissionais de diversas áreas do país. Então você via gente chegando do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de vários estados, todos vindo para cá com uma experiência muito pequena, com uma bagagem muito pequena, com uma competência questionável e sendo colocados para cargos de analista sênior, sendo contratado para ser coordenador, sendo contratado para ser gerente, sem ter qualificação para tal. E todo mundo trabalhando só nesse boom, nessa alegria, nessa coisa fantástica. Essas pessoas que vinham para cá compravam apartamentos financiados com a segunda parte do populismo. Não só, assim, houve um subsídio muito grande em luz, em gás, em combustível, mas também houve
uma facilidade de crédito muito grande. Ou seja, qualquer um pode pegar dinheiro emprestado aqui. Então, o cara que trabalhava por R$ 2.000 lá em Santa Catarina, ele não ia sair de Santa Catarina, de perto da família dele, para ganhar R$ 5.000. Por quê? Porque é melhor ganhar R$ 3.000 morando na minha casa, do lado da minha família, do que 5.000 trabalhando em São Paulo. E não era uma empresa que precisava contratar o cara, eram umas 15, 20, todo mundo batalhando por esse recurso. Então ele vinha por 20.000, só porque ele teve uma breve experiência naquele segmento, em algum momento da vida dele. Quando o cara foi contratado por 20.000, ele falava, finalmente eu fui descoberto. Finalmente descobriram o valor que eu tenho. Finalmente, agora eu vou poder mostrar aquilo que eu sou, porque eu sempre me preparei para isso. As pessoas começaram a ter uma imagem distorcida das próprias competências, sendo que elas não estavam preparadas para entregar para a empresa aquilo que elas supostamente deveriam entregar. Com esses R$ 20.000 de salário, qual foi a primeira coisa que o cara fez? Comprou um apartamento de 1 milhão e começou a pagar a prestação de R$ 6.000 e colocou o filho para estudar numa escola de 2.000 e começou a consumir absurdamente numa época em que o dólar estava 1,70. Então, o cara ganhando tipo R$ 20.000 numa época em que o dólar estava 1,70, ele podia viajar para a Europa no fim de semana e voltar se ele quisesse. Qual é o problema disso? O Brasil, ele cresceu. A riqueza do Brasil, ela está calcada em potência real de geração de riqueza, em potencial real de geração de riqueza? Não. As pessoas estavam tendo lucro não porque elas conseguiam trabalhar com mais eficiência, não porque elas conseguiam gerar mais coisas com menos recursos de maneira mais eficiente para poder vender. As pessoas estavam ganhando muito dinheiro porque a gasolina estava barata, porque a energia estava barata, porque o custo de produção estava muito baixo e o custo de venda estava muito alto. Percebe? Então, cada pessoa que você contratava de outro estado para trabalhar aqui em São Paulo para ganhar R$ 20.000, o cara começava a gastar por aí. Ele contratava uma pessoa para limpar a casa dele, ele contratava uma pessoa para passar as roupas dele, ele contratava uma pessoa para lavar o carro dele. E todas essas pessoas tinham tanta roupa para passar e tanta casa para limpar e tanto carro para lavar e tinham tanta coisa para fazer que todos eles começaram a ter dinheiro para ir lá comprar o pastel do cara que pagou faculdade para os 3 filhos, mas agora os 3 filhos estavam lá comprando pastel todo fim de semana ali. Aliás, vendendo pastel todo fim de semana. Você percebe que a economia ela superaqueceu, mas ela superaqueceu porque tudo estava muito mais barato do que deveria estar, porque na verdade as pessoas não estavam gerando mais riqueza, elas estavam pegando dinheiro do governo, do subsídio do governo e comprando pastel e pagando lavadeira e pagando passadeira e pagando lava rápido e pagando viagem para fora com esse dinheiro do governo. E aí o que aconteceu depois da Copa? Depois que os outros países começaram a se recuperar e se estabilizar, depois que as grandes fortunas perceberam que aqui era meio uma pegadinha do malandro, que eles investiram muita grana, mas não necessariamente os resultados eles estavam sendo lucrativos e benéficos para o negócio dele. As empresas elas começaram a diminuir o investimento, elas começaram a diminuir o número de setores e de empregos que elas tinham, porque o país em si não se sustentava. Isso foi na época em que o governo já não tinha mais dinheiro para pagar tantos subsídios. Depois eu vou colocar um gráfico aqui. Assim, a gente teve superávit. Acabou a Copa, um monte de empresa foi embora. A economia deu uma pequena esfriada. Acabou a arrecadação. E acabou o dinheiro para pagar esses subsídios todos. O que aconteceu? Na mão da Dilma, a batata quente explodiu. E eis que, do nada, subiu o imposto, porque o Estado estava quebrado. Subiu a gasolina, subiu a luz, subiu o gás. E aí ninguém teve discernimento, aparentemente, na minha visão muito limitada da coisa, ninguém teve discernimento para olhar para trás e falar, puta, o Lula fez populismo, ele deu subsídio para todo mundo. Não. O que todo mundo fez foi, Dilma, filha da puta, arrombada, desgraçada, tem que tirar essa mulher, vou bater panela na janela da minha casa. Antes de você ter ódio de alguém que ama o Lula, perceba que a pessoa ela pode ter crescido no subúrbio, ela pode ter nunca tido acesso a absolutamente nada, ela pode ter sempre comido muito mal, se alimentado muito mal e pode nunca, jamais ter tido oportunidade nenhuma. E nesse momento do subsídio abundante e do crédito abundante, onde todo mundo conseguiu pegar dinheiro emprestado, esse cara ele pôde ver a mãe dele arrumando emprego,
o cunhado dele arrumando emprego, o filho dele sendo bem nutrido e bem alimentado, o filho dele finalmente indo para a escola, a esposa dele recebendo tratamento médico no posto de saúde e recebendo medicamento digno e cirurgias do SUS gratuitas. Nessa época, o filho amado dele e o sobrinho dele podem ter conseguido bolsa de estudos. Nessa época, ele pode ter finalmente, vendendo pastel, ter conseguido dinheiro para conhecer o exterior. E nessa época ele pode ter viajado para Disney. Você pode ter raiva do Lula por ter feito todo esse populismo, mas dizer que essa pessoa não tem o direito de ser grata ao que o Lula fez também é meio injusto e meio ilimitado. Então, para essa pessoa que foi beneficiada por todo o populismo errado, criminoso do Lula, para essa pessoa você jamais vai conseguir convencê-lo de que ele é uma pessoa ruim. Pense nisso. Sabe aquela pessoa que você vive falando para sua amiga que não presta? Você fala para sua amiga, ele te trai. Você fala para sua amiga, ele não é uma pessoa decente. Você fala para sua amiga, ele é corrupto. Mas a sua amiga, ela nunca teve um bom namorado. E só com ele ela teve respeito, amor, carinho. E só com ele ela teve algumas lembranças que ela considera inesquecíveis, inestimáveis, extremamente valorosas. Para essa pessoa, ela tá tão apaixonada, ela tá tão cega de amor por essa pessoa que os defeitos não importam. Então não adianta ficar você na rede social dizendo que o Lula é um filho da puta, que essa pessoa não vai te escutar. Ela vai continuar amando o cara. E a gente não tem que fazer com que a pessoa que ama o Lula passe a odiá-lo. A gente tem que se defender contra esse tipo de populismo. E a gente tem que ver o que é que a gente vai fazer com a nossa economia real. Agora que a festa acabou e a gente está com déficit na mão. Agora a gente está com um vermelho e a gente precisa aprender a gerar riqueza para sair do vermelho. Esse é o nosso problema. O Lula, ele é muito pequeno. O que a gente precisa... pequeno diante do problema real que a gente tem pela nossa frente. Eu preciso muito trabalhar, eu queria ficar mais meia hora conversando com vocês, mas minha aluna já está me chamando. Até a próxima. Eu continuo essa conversa no próximo vídeo.